Você confia que a criptografia do seu celular é impossível de quebrar? Você acredita que se seu aparelho estiver protegido por senha forte, biometria e criptografia ativada, ninguém consegue acessar os seus dados? A Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular de Daniel Vorcaro? Calma. Será que isso realmente aconteceu? Foi uma quebra da criptografia? Ou existe uma diferença técnica e jurídica que quase ninguém está explicando? Pois é, hoje eu quero falar com você sobre esse caso da quebra da criptografia do celular, o que significa quebrar a criptografia de um celular, se o seu smartphone pode ser acessado por qualquer pessoa e o que isso representa para sua privacidade. Então, fica comigo até o final, porque isso envolve tecnologia, direito e segurança digital. Então, vem comigo pro vídeo. Olha só, recentemente, no contexto dessas investigações envolvendo o Banco Master, a Polícia Federal realizou uma apreensão de dispositivos ligados a Daniel Vorcaro. É o que muito acontece, né? Toda comunicação passa por dispositivos digitais, dispositivos de comunicação, smartphone, tudo isso vai parar em meios tecnológicos, tá? E aí, segundo informações divulgadas pela imprensa, os investigadores teriam sim conseguido acessar os dados armazenados no celular do Daniel Vorcaro. E aí vem aquela expressão que chama a atenção e chamou muito a minha atenção aqui. A Polícia Federal quebrou mesmo a criptografia do celular? A mídia disse que sim, e isso foi divulgado, né? Então essa frase ela causa um impacto, porque a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Então vamos lá, vamos ao ponto que importa aqui, ó. É possível quebrar a criptografia de um celular? Bom, vamos entender primeiro ponto aqui tecnicamente. Vamos lá. Hoje os smartphones que nós temos aqui, vai, Apple, Samsung, Android, né? Vamos pegar aqui todos esses caras com o sistema operacional Android, eles utilizam uma criptografia muito forte, né? Então, com chaves vinculadas ao hardware do aparelho. Não é coisa fácil de se quebrar, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2016 o FBI pediu para a Apple quebrar a criptografia do iPhone porque eles estavam investigando um possível terrorista que teria falecido numa busca e apreensão lá, né, na época. E a Apple se recusou a fazer essa quebra. E aí é que a coisa fica interessante. O FBI achou alguém que explorou e conseguiu acessar os dados desse criminoso. Mas o que eu quero trazer aqui para você é, será que quebraram a criptografia? Bom, vamos lá. Isso significa, gente, que os dados estão criptografados por padrão. A chave para descriptografar depende da senha do usuário. A sua senha é uma criptografia. Em muitos casos, nem mesmo o fabricante consegue acessar os dados, como o caso que eu citei da Apple aqui, né? Então, fica aquela pergunta: se é tão forte assim, como que a polícia conseguiu acessar? Você deve estar se perguntando. Bom, vamos lá, gente. Existem algumas possibilidades técnicas que eu quero trazer para você ficar antenado e não sair por aí falando que quebraram a criptografia sem entender o que de fato aconteceu. Então vamos para a primeira possibilidade: ataque por força bruta por ferramentas forenses. Então vamos entender uma coisa aqui, gente. Existem ferramentas especializadas que conseguem tentar milhares, se não milhões de combinações rapidamente. Eu estou falando de combinações de senhas, né? Dependendo do modelo do aparelho e da versão do sistema, essa biblioteca, vamos dizer assim, pode ter a senha daquele aparelho ou vai fazer uma combinação que vai chegar até aquilo ali. Essa é uma possibilidade de explorar e conseguir abrir esse aparelho. Outro ponto, segundo ponto aqui que pode ter acontecido: exploração de vulnerabilidades. Softwares forenses como os da empresa Celebrity, eles são conhecidos por explorar falhas específicas em determinados modelos. Eles vão explorar aquilo para conseguir achar uma brecha, como se fosse um backdoor, uma facilidade, uma vulnerabilidade para conseguir explorar o aparelho e extrair as informações dele. Essa aqui pode ser também uma possibilidade. Outra possibilidade
que a Polícia Federal pode ter usado? O acesso via backup em nuvem, gente. Muitas vezes o dado não é extraído do aparelho, mas sim de um iCloud da vida, do Google Drive. Porque, gente, uma coisa que muita gente passa despercebido, poxa, o aparelho está todo criptografado, está com senha correta, só que aí faz backup no Google Drive. E chega lá no Google Drive e está aberto, tem uma senha fraca, né? Muitas vezes isso acontece. A mesma coisa no iCloud. Pode ter lá um backup em nuvem que não tem a mesma criptografia, a qualidade de criptografia que tem no aparelho. Pode ter sido essa possibilidade também que a Polícia Federal usou, até porque com ordem judicial é possível obter os dados armazenados na nuvem. E vamos aqui para quarta possibilidade, né, que é o desbloqueio biométrico, que eu acho que não foi o caso aqui, né? Em alguns casos, sim, pode haver desbloqueio por biometria se o aparelho estiver ativo no momento da apreensão. Não dá para eu cravar aqui com você, olha, foi essa possibilidade que a Polícia Federal usou, mas eu estou explorando aqui tecnicamente as possibilidades que sim eles poderiam ter usado. Uma dessas quatro, eu tenho certeza que eles usaram para acessar essas informações. Mas vamos aqui ao ponto central, né, gente? Foi quebra de criptografia ou foi acesso forense? Tem diferença, pessoal. Quebrar a criptografia matemática do sistema é quase que impossível. Quase. Não estou dizendo que é impossível, mas é quase que impossível. O que geralmente ocorre é a exploração de uma vulnerabilidade daquele aparelho, daquela versão. Sempre tem vulnerabilidade, gente. Sempre tem um backdoor. Pode ser uma extração por ferramentas forenses. Pode ser uso de backups, como eu falei lá em cima. No caso em questão, ele já tinha apagado as mensagens e a PF conseguiu trazer de volta. Pode ter sido também por via de backup em nuvem que tinha uma senha fraca, ou vários outros meios, tá? Pode ter sido engenharia social ou uma falha na configuração do usuário. Ou seja, não é que a criptografia foi quebrada, foi derrotada matematicamente. É que foi encontrado um caminho ao redor dela, né? Foi o que aconteceu lá com o FBI. O FBI encontrou alguém que encontrou um backdoor e explorou uma vulnerabilidade e extraiu os dados sem precisar da Apple, né? Resultado, a Apple teve que correr, atualizar o sistema porque tinham descoberto um backdoor. E aí, realmente, eles tinham que corrigir, senão isso se tornaria uma falha aí generalizada, né, gente? Mas é que isso que é importante você entender, porque esse meu ponto de vista, essa minha análise aqui, vai mudar completamente esse debate, né? Você vai sair daqui entendendo, opa, pera, não foi bem assim. Porque o que isso significa para você? Você deve estar pensando, então meu celular pode ser acessado? A resposta técnica é, depende. Se houver ordem judicial, ferramentas adequadas e modelos permitem uma exploração, tá? É possível extrair dados, sim, mas isso não significa que qualquer pessoa consegue. A gente está falando da Polícia Federal, que tem sim ferramentas muito, muito interessantes de perícia forense. Nós estamos falando de profissionais de alta capacidade, né, muita competência para conseguir explorar qualquer dessas opções aqui. Então, gente, o problema normalmente está no seguinte, né? Ó, as senhas fracas, tá? Backup automático ativado, armazenamento em nuvem sem proteção adequada e a falta de atualização do sistema. Tudo isso pode sim deixar o seu aparelho vulnerável. Tem muita gente que fala, não vou atualizar agora. Esquece e aquilo fica. Se você olhar agora, se você tiver um iPhone, dependendo da versão mais recente, aí você vai ver que tem uma atualização nova e você pode olhar que tem atualização de segurança. É claro que num caso como esse, a polícia é muito interessante que ela consiga extrair sim as informações. Mas o que eu quero dizer é que a criptografia continua sendo uma das maiores barreiras de proteção na sua vida digital. Nunca deixe de duvidar da criptografia. Bom, vamos fazer uma reflexão final aqui. O Banco Master, né, tudo isso está levantando um debate importante, né, vários debates, na verdade, uma série de coisas, desdobramentos que pareciam ser apenas a quebra de mais um banco, por mais que não seja muito comum, mas também não é tão incomum assim. Mas a questão é, né, gente, que a gente tem que ter aqui um cuidado. A criptografia não é inimiga da justiça. Muitas vezes tem o debate de que quem usa criptografia é que está devendo para alguém. Na verdade, não é. É um direito fundamental que está lá na nossa Constituição Federal falando disso, né? Lá no artigo 5º, né? Então tem lá o inciso 79 que
todo cidadão tem direito à proteção de dados. E quando você fala proteção de dados, o sinônimo é criptografia também. Então, ela é um instrumento de proteção da sociedade. Mas quando a gente fala de investigações criminais, a gente entra num campo delicado, né? Entre segurança pública, direitos fundamentais, privacidade, né? Essa discussão realmente só está começando. Agora eu quero saber, você acredita que o Estado deve ter meios técnicos para acessar celulares em investigações? O que você acha? Ou isso abre um precedente perigoso? Ó, comenta aqui embaixo. E se você quer aprender a proteger os seus dados na prática, deixa aquele like aqui, inscreva-se nesse canal, acione o sininho, porque é aqui que eu te ensino como você se protege de maneira legal e de maneira prática, sem você precisar ter conhecimento técnico, tá bom? Olha, é o seguinte, eu quero ver você no próximo vídeo, porque vou trazer mais novidades desse caso também, e claro, né, notícias de proteção de dados e aulas práticas para você ficar atento. Eu vejo você na próxima. Tchau!